Esse é um caso, esse é um paciente de 84 anos, um paciente que, apesar da idade, é totalmente independente. Ele é um advogado aposentado, de comorbidades. Esse paciente é hipertenso, é um coronariopata, uma história de um stent colocado há 10 anos, não tem nenhum antecedente oncológico, e ele apresentou, em maio do ano passado, um quadro de hematúria macroscópica. Procurou o urologista e, enfim, durante a investigação na cistoscopia de junho de 2018, foi feita uma biópsia de uma lesão que foi vista na bexiga e era um carcinoma urotelial de alto grau e tinha descrição de invasão da camada muscular. Esse paciente foi estadiado e, no estadiamento dele local, percebeu-se um espessamento parietal vesical à esquerda. Pelos exames de imagem, não havia linfadenomegalias nem hidronefrose. No estadiamento à distância, esse paciente não tinha nenhuma evidência de doença à distância. O paciente tinha uma boa função vesical, referia apenas urgência, intermitência e uma noctúria moderada. E ele tinha de antecedente familiar uma história de câncer de próstata. Bem, eu vou perguntar aqui para os participantes qual que seria a conduta deles, já sabendo que o Felipe vai defender a cirurgia e o David vai defender o tratamento trimodal. Mas, antes deles começarem a defesa, eu só queria colocar essa situação. O paciente está muito assustado, né? Ele veio conversar com o urologista, com o radio-oncologista, ele gostaria de saber quais são as opções que ele tem de tratamento. Ele perguntou muito, foi muito questionador com relação à eficácia dessas opções que ele tem, e ele está muito, muito preocupado com a qualidade de vida após o tratamento que ele decidir. Vamos lá. Então, não sei quem quer começar, de repente, Felipe. Boa tarde a todos. Isso, meus slides são aqui. Inicialmente, eu fiquei preocupado quando eu recebi o e-mail de convite dos organizadores para palestrar aqui hoje nessa luta, né? Porque, para quem entende de UFC, quem é colocado no córner vermelho, que é o caso do meu colega radioterapeuta, é considerado o favorito e líder do ranking, né? Então, eu já achei meio estranho a conduta da Lisa, que também é radioterapeuta, me colocar no córner azul, por esse motivo. Mas depois eu vi que o meu tema era cirurgia, então eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque é defender o que a gente faz e fica mais tranquilo defender o que você está habituado a fazer. E aí fiquei mais tranquilo ainda quando eu vi que um dos hábitos é o chefe do meu serviço, então tem um hábito da casa, é sempre bom, que pode ajudar a gente no momento decisivo, né? Eu não tinha recebido o caso clínico da Lisa até então, estou vendo o caso agora, então eu vou defender a cirurgia no âmbito geral de uma doença músculo-invasiva e não necessariamente nesse caso aqui, que é um paciente octogenário já e com algumas comorbidades. O câncer de bexiga, todo mundo sabe, é uma doença extremamente grave, extremamente agressiva. É o 9º câncer em incidência em ambos os sexos no Brasil, uma incidência estimada por ano passado de mais de 13 mil casos novos e com uma estimativa de mortalidade de quase 5 mil pacientes no ano de 2018, uma mortalidade, se for comparada com a incidência, uma mortalidade anual em torno de 36%. É uma doença altamente letal, altamente incidente no nosso meio, então a gente não pode brincar com o tratamento que é feito nessa doença, a gente tem que ser também agressivo, como a doença geralmente é agressiva. Então, grandes séries, com longo tempo de segmento, mostraram que a cistectomia radical é o tratamento padrão ouro para os pacientes com doença músculo-invasiva de bexiga. Então, aqui eu já posso considerar que o primeiro ponto, o primeiro golpe bem dado, do córner azul em cima do córner vermelho, então já foi dado. A grande discussão que se dá em vários congressos até hoje sobre cistectomia versus terapia trimodal se dá basicamente por isso aqui. A cistectomia, como todos nós sabemos, é uma cirurgia altamente mórbida. Praticamente 3/4 do paciente apresenta algum tipo de complicação no pós-operatório e uma mortalidade também alta, que chega a quase 3% dos pacientes com mortalidade. Então, com isso, começou a ser discutido sobre a terapia trimodal, que é feita com uma RTU de bexiga muito bem realizada, associado com uma radioterapia e quimioterapia. Aqui já começa um dos problemas da terapia trimodal, ao meu ver,
que vários pacientes não são fits, não são habilitados para fazer quimioterapia pelas suas comorbidades, função renal, etc. E a gente tem estudos com nível 1 de evidência mostrando que a terapia bimodal, que é aquela que é só feita a radioterapia com RTU, ela é inferior ao tratamento trimodal que associa a quimioterapia. Um outro problema muito grande também de fazer é que a gente sabe que o maior benefício é feito da radioterapia concomitante com a quimioterapia para potencializar os efeitos. E muita gente, através até de planos privados, autorização de convênio, sobretudo no âmbito público, é muito difícil você conseguir casar essas duas por conta de agenda de radioterapia ou de quimioterapia. Um outro problema da terapia trimodal é a seleção dos pacientes. Você tem que selecionar muito bem os pacientes que vão para a terapia trimodal, não é para todos os casos, geralmente são para tumores únicos, tumores pequenos, menores que 5, idealmente menores que 2 centímetros, sem carcinoma in situ, sem hidronefrose, ou seja, um grupo muito seleto de pacientes. Você deve realizar cistoscopia de controle periódico em todos eles, e se tudo isso aqui falhar, vai acabar numa cistectomia de salvamento. Então, eu considero mais um ponto para a cistectomia. Essa é a última versão do guideline da NCCN, de abril desse ano, foi publicado, foi printado essa tela ontem. Então, a gente vê que para tumores de baixo grau, a gente tem como uma das indicações a cistectomia, mas não vemos a radioterapia aqui. Mesmo no pós-tratamento, na recidiva, a gente vê várias indicações de cistectomia, mas não vemos nenhuma indicação de radioterapia. Para o escopo dessa luta, o tumor músculo invasivo, a gente vê para os candidatos à cistectomia, como categoria 1, a quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia radical, quimioterapia neoadjuvante seguida de uma cistectomia parcial, ou direto uma cistectomia. E também temos aqui também, que é o motivo dessa aula, né, é a quimiorradioterapia nesses tumores. Muito interessante é saber que isso tudo nos candidatos à cistectomia. Nos pacientes que não são candidatos à cistectomia, a gente vê, então, que a indicação é de quimiorradioterapia. Então, é muito interessante esse termo, não candidatos à cistectomia, o que nos leva a crer que a primeira opção sempre seja a cistectomia. Essa é uma publicação de 2015, um artigo de revisão, que pergunta se podemos igualar a terapia trimodal à cistectomia. Não estamos perguntando se a terapia trimodal é superior à cirurgia. Estamos perguntando se ela é não inferior, se ela pode se igualar à quimioterapia, à cistectomia, isso em 2015. Publicação do JAMA do ano passado, dados do Medicare, avaliando sobrevida câncer específico e sobrevida global, e avaliando custos dos profissionais envolvidos no tratamento, sejam eles radioterapeutas, enfermeiros, cirurgiões, oncologistas, os custos ambulatoriais e os custos de internação hospitalar de cirurgia radical ou terapia trimodal. Sobrevida global, ponto para a cistectomia. Sobrevida câncer específica, ponto para a cistectomia. Quanto aos custos, realmente a gente teve um aumento de 2012 a 2011 de 43% nos custos da cistectomia, a gente coloca isso na conta do uso mais corriqueiro da cirurgia robótica nos últimos anos, e um aumento de somente 8% dos custos da terapia trimodal. Só que quando vamos ver o custo absoluto da cirurgia radical em 2011 de $140 mil, custo da terapia trimodal, $174 mil. Extrapolando esses dados para a população norte-americana, a gente tem um excesso de gasto da terapia trimodal em relação à cistectomia radical da ordem de $335 milhões. Artigo de revisão publicado há menos de 3 meses. Revisão sistemática com meta-análise comparando cistectomia radical com terapia trimodal. Endpoint primário avaliado, sobrevida câncer específica e sobrevida global, adotado nesse estudo, protocolo PRISMA, ou seja, uma revisão sistemática meta-análise muito bem realizada. Uma peneira muito grande, mais de 2.000 artigos selecionados e no final só 7 analisados, 3 para doença câncer específica e 4 para sobrevida global. Sobrevida câncer específica, ponto para a cistectomia radical. Sobrevida global, favorecimento da cistectomia radical em detrimento à terapia trimodal. Conclusões desse artigo de revisão com meta-análise. Considera que a terapia trimodal é uma alternativa à cistectomia radical, ou seja, a cistectomia radical, teoricamente, está um padrão ouro, alternativa nos pacientes com alto risco cirúrgico e que aqueles que querem preservar a sua bexiga de qualquer forma. O pool de dados é significantemente a favor da cirurgia radical, só que a gente sabe que o nível de certeza desses tratamentos ainda é muito baixo
porque não tem estudos clínicos randomizados comparando essas duas modalidades de tratamento, são estudos retrospectivos. Porém, a ausência de uma evidência forte não é ausência de evidência. Na ausência de ensaio clínico randomizado, os estudos retrospectivos são considerados a evidência que se tem até agora. Então, acho que esse vai ser o resultado da luta, mas, de qualquer maneira, eu quero parabenizar todos aqui, e é uma brincadeira, mas nesse motivo todo de reunião que a gente tem é o ganho de todo mundo, a discussão, a troca de experiência e saber o que vai ser melhor para cada caso, como vai ser, por exemplo, a discussão desse caso que a Lisa apresentou. Obrigado por todos. Passar a bola agora para o David. O David, você pegou um embrulho de prego agora para resolver, né? Eu já esperava isso, na verdade. Se você, apesar de a gente trabalhar junto, depois, se você precisar ter uma cola aí que ele deixou para você, sim. talvez você pegue essa onda aí. Vamos lá. Eu agradeço o convite, sou muito orgulhoso de estar aqui no meio de tantas feras, né? Sei que a plateia é principalmente de urologistas, mas vamos lá. Eu já sabia que eu ia apanhar bastante, é um assunto espinhoso, mas eu tenho uns dados um pouquinho diferentes do que ele apresentou para mostrar para vocês. Vamos lá. Então, a gente sabe que a cirurgia radical já foi a única opção para o tratamento de câncer de vários sítios, né? Assim como a carruagem já foi o principal meio de transporte aí da gente também. Então, a mastectomia para mama, amputação de membro para o sarcoma, prostatectomia, amputação, né, para o caso de câncer de canal anal, mas a tecnologia tem mudado, né? Vou mostrar para vocês que a cistectomia radical não é o único tratamento com intuito curativo para os casos de câncer de bexiga músculo invasivo. Vamos lá. Não, como ele falou, não existe nenhum estudo fase 3 comparando, né, frente a frente as duas modalidades. Então, tudo que a gente vai falar aqui é baseado em dados retrospectivos ou análises prospectivas de coortes, né, com bastante bias de seleção, e vamos discutir isso bem com bastante calma. O objetivo do tratamento dessa doença é erradicar a doença localmente, eliminar os potenciais focos de micrometástases e manter a melhor qualidade de vida possível para o doente. Então, nenhuma das técnicas isoladamente é capaz de alcançar esse objetivo. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que aliar, né, a vantagem de cada técnica, da cirurgia, da rádio e da químio, para chegar o mais próximo possível do nosso objetivo. Aqui o meu intuito era tentar desestabilizar ele um pouquinho psicologicamente, né? Uma comparação, na verdade um estudo bem moderno, só para mostrar que cistectomia radical não é um passeio no parque, né? Mesmo sendo robótica, a gente tem alguns casos de mortalidade, de morbidade bastante não, né? Com a intensidade elevada, né, nos pacientes. Então, definir pela cistectomia radical é saber que você não vai passear no parque, vai ser uma cirurgia, às vezes, estourada e com a morbidade não desprezíveis para os pacientes. A cistectomia radical versus terapia trimodal, que foi vários trabalhos que ele mostrou, né, as séries realmente mostram a melhora da sobrevida com a cistectomia, mas isso a gente sabe que tem um bias de seleção importante. Os pacientes que iam para a rádio eram aqueles pacientes que não eram cirúrgicos, né? Então, com muitas comorbidades, com a doença às vezes maior, e analisar isso é um pouco difícil, né? Mas quando você faz uma análise por propensão um score de propensão, que você tenta agrupar esses pacientes pelas morbidades e pelo estadio clínico, aí a gente vê que o resultado da cistectomia radical ou da terapia trimodal é semelhante. Como esse trabalho mostrou, um trabalho pequeno também, publicado em 2017, mas mostrando resultados comparáveis das duas técnicas. Aqui, como ele mostrou, está no NCCN, mas aqui também no guideline da ASTRO e da AUA, né, mostrando que tanto a cistectomia radical quanto o tratamento trimodal são opções, né, com o mesmo nível de evidência e com a mesma força de recomendação para esses casos, né? No caso, o grau B. E aqui é o nosso... Esse é o principal trabalho de tratamento trimodal que eu trouxe para vocês, que é o do grupo do MGH, né? É o grupo que tem mais experiência no mundo sobre essa técnica, né? E aqui eles trazem os resultados de longo prazo, né? De 475 pacientes tratados entre 86 e 2003, né? Eram pacientes
estadio clínico de T2 a T4A, que faziam a RTU máxima, iam para a radioquímio de indução aí com protocolos diferentes, e depois faziam a citoscopia com a biópsia do leito e a citologia. Se tivesse resposta completa, complementaria a dose de radioquímio. Se fosse uma resposta parcial, caminharia para a cistectomia. E aqui é uma forma rápida de mostrar os resultados, né, agrupados pelo estadiamento. Mostra que tanto a sobrevida câncer específica quanto a sobrevida global, aqueles pacientes que eram T2 tinham uma sobrevida melhor, aqueles que tinham resposta, tinham feito uma RTU completa, e aqueles pacientes também que tinham resposta completa à quimio e rádio de indução, são os pacientes mais elegíveis para essa técnica. E aqui um dado extremamente interessante, que eles trataram pacientes de 86 até 2013. Né? Então, quando você separa pelo tempo, né, do período que o paciente tratou, né, a gente vê na curva em vermelho, que são os pacientes que trataram de 2005 para cá, como que os desfechos melhoraram. Né? Isso é reflexo da melhora da tecnologia da radioterapia, da melhora da seleção desses pacientes. Né? E aqui no gráfico de barras, no D, a necessidade de se fazer uma cistectomia de resgate. Né? Como que essa necessidade tem diminuído ao longo do tempo. Aqui em forma numérica, para a gente ver como que essa coorte recente melhorou, né, os resultados com resposta completa em 88%, a sobrevida câncer específico 84%, a sobrevida global 75%, e um risco de cistectomia de resgate caindo de 42% para 16%. Lembrando que esse grupo aqui era para pacientes principalmente acima de 70 anos. Morbidade pequena, né, tendo em vista a gravidade do quadro, e a gente já consegue tirar alguns fatores prognósticos que talvez seriam os critérios de seleção, que foi o que ele mostrou. Né, os pacientes com tumor T2, ausência de hidronefrose, RTU completa, ausência de carcinoma in situ, e que tenha tido uma resposta completa ao tratamento da radioquímio. Né, então, o mais importante do que definir, competir, né, entre as técnicas, é definir qual o paciente ideal para que a gente possa tentar poupar, tentar preservar a bexiga. Aqui é mais um dado alarmante, que eu acho que, na verdade, essa luta a gente perde para o WO, porque esse é um banco de dados americano, né, mostrando que, à medida que a idade aumenta, né, cada barra dessa é um período da faixa etária, a gente mostra que a taxa de cirurgia vai diminuindo, né, e a taxa do tratamento trimodal não se eleva nessa mesma velocidade. Então, a maioria desses pacientes acabam recebendo um tratamento que não é curativo, né, seja com rádio exclusiva, seja só com quimio exclusiva. Então, em torno de 50% dos pacientes acabam não recebendo um tratamento radical, seja com a cistectomia ou com o tratamento trimodal. Então, eu acho que aí a gente tem um grupo de pacientes que a gente deveria investir mais, principalmente na terapia trimodal. Como conclusões, não existe estudo fase 3 comparando, né, as coortes recentes mostram excelentes desfechos para a terapia trimodal, né, compatíveis com a cistectomia, e isso é um reflexo da melhora da tecnologia da rádio, principalmente. A seleção do paciente ideal é crucial, né, para o processo. E um dado alarmante, esse último que eu mostrei, dados americanos, né, mas em torno de 50% dos pacientes não conseguem fazer um tratamento com intuito radical. E, na minha opinião, a cirurgia e a radioquímio deveriam ser complementares e não concorrentes nessa discussão. Muito obrigado. Arbitrar isso aí vai ser uma coisa complicada, porque a sua fala foi muito interessante, porque se, por um lado, a gente tem uma cirurgia que se sabe que 50% dos pacientes submetidos a cistectomias vão evoluir, o que se vê também é que na radioterapia, a grande maioria dos pacientes que, quando são encaminhados para a LISA e para outros, são casos catastróficos. A gente não sabe. Nós estamos diante de uma doença que, obrigatoriamente, tem que retirar um órgão que é quase que impossível de você substituí-lo. A ausência de esfíncteres, né, que tanto os esfíncteres ureterais quanto os esfíncteres vesicais da uretra de um paciente, tanto homem ou mulher, isso é um desastre para qualquer paciente submetido a uma cistectomia. É muito sério fazer cistectomia.
Fernando está aqui, ele é um dos... Talvez aqui no Rio de Janeiro a gente tem pouca gente fazendo cistectomia pelo grau de preocupação e trabalho que dá um paciente disso. A gente quase que entra muito, mas a gente precisa tratar esse doente. Se a radioterapia não seria a melhor opção, se a cirurgia tem essas falhas... Dr. Hartmann falava que 85% das cistectomias em 5 anos irão complicar de uma forma grave. Quer dizer, nós estamos oferecendo de início um tratamento com todos os recursos, e aqui faltou, nesse ringue aqui, estão sentados aí fora, a nossa grande esperança, que não é o MVAC que veio lá de trás, né? Que a gencitabina e cisplatina, com um trabalho até que o Dr. Daniel está aqui, a gente está lembrando de um trabalho que nós fizemos em 2002, sobre cistectomia após cisplatina e gencitabina. E interessante, eram 22 casos, e 3 casos de tumor desapareceu completamente, checados em cistectomia. Foi um pensamento, parece muito voo de galinha, essas 2 histórias que parece que aconteceu, mas agora vem a grande esperança, que são as drogas imunoterápicas, né, que todo mundo já acompanhou, já foi citado o Keynote 045, que é uma coisa muito interessante, um duplo cego. Para quem opera bexiga hoje, e já virou rotina para nós, você ter a condição de checar o PDL na peça cirúrgica, até para orientar ou ajudar o oncologista, a gente sabe dos valores preditivos da hiperexpressão em mais de 10%. Então, parece que começa a chegar alguma luz para nós. E aí não dá para ter empate, né, porque a cistectomia ainda é um grande tratamento, porque tem as complicações. Nesse paciente, especificamente, 84 anos, o que fazer, né? Nós temos que estar armados até para a cistectomia, sim, porque o sangramento disso aí vai levar, às vezes, uma situação de morte. Agora, pensar em cura com bexiga, volta o Fernando. Nós estamos ainda longe de achar isso aí. Mas volta a esperança, porque se você pensa hoje no pembrolizumab, se você pensa em outras drogas, no asteso e vai por aí afora, nós começamos a nos animar com a animação que muito parecida que a gente teve com a próstata, quando a gente não tinha absolutamente nada. E hoje no Instituto Nacional do Câncer é proibitivo a gente fazer cistectomia simples, a não ser que seja com uma questão salvatória. Todos os nossos doentes hoje fazem neoadjuvância. A neoadjuvância praticamente é obrigatória. Não dá para você achar que você está curando só retirando o tumor. Você tem que oferecer mais coisas. A Anvisa, graças a Deus, liberou o pembrolizumab para o Brasil, né? Eu acredito que isso tem que ser investido em centros específicos que tratam disso aí, mas não dá para achar que, não sei a opinião da Lisa nisso aqui, não dá para abrir mão também da radioterapia, na grande maioria dos casos. É uma doença difícil, uma doença que é desafiadora para todo urologista que gosta de trabalhar com câncer. E eu quero só parabenizar tanto um e outro pelas excelentes exposições que vocês tiveram aqui. Lisa? Só lembrando assim, que a radioterapia isolada também, como ele mostrou, também não tem um resultado interessante, né? A radioterapia vai ter um resultado interessante quando feito no contexto trimodal, né? Com a químio e principalmente com a ressecção completa, né? A RTU completa, que é um dos desfechos daquele trabalho que eu mostrei, que mostra aquele alto índice de controle de sobrevida desses pacientes que tiveram a RTU completa. Uma situação interessante é com relação à químio, talvez algum urologista possa nos ajudar, né? Alguns desses pacientes, talvez a maioria, não consegue fazer platina, né? Então a gente tem que ir para outras opções, né? Talvez o 5-FU com mitomicina ou o Genzar isolado. Os protocolos também, um dos problemas da rádio, da terapia trimodal, é que teve muito protocolo, né, Lisa? Não tem um protocolo bonitinho que você siga. Essa própria série que eu mostrei aqui, eram vários esquemas de químio, várias doses de rádio, então tem a dificuldade logística de se fazer isso, né? O paciente faz uma RTU completa, depois faz uma dose de rádio de químio de indução e depois repete a cistoscopia. Então, esse paciente tem que estar num centro bastante integrado para ele não se perder e para conseguir fazer, né, o tratamento de uma forma ideal. Isso é difícil, a gente tem pouca experiência com isso no Brasil todo, né? Mesmo lá na C. Camargo, de onde eu fiz a residência, a gente tinha poucos casos com a urologia, a rádio e a oncologia no mesmo prédio, tumor Bosch toda semana. Mesmo assim, era difícil fazer esse tipo de tratamento nos pacientes, né? É o que você falou,
Assim como a cistectomia radical, pela alta morbidade e mortalidade que ela ainda apresenta hoje, não deve ser feito em qualquer centro, né? Deve ser feito em centros de referência que estão habituados a fazer isso de maneira rotineira para ter uns resultados melhores. E é difícil alguém aqui, em algum serviço hospitalar, conseguir resultados semelhantes em terapia trimodal também, semelhantes ao Hospital de Massachusetts, né? Que é a maior experiência mundial. Eu lembro da primeira publicação deles, há 1 ou 2 décadas, que eles faziam uma hiperseleção de doentes já naquela época, que é difícil a gente conseguir fazer isso no nosso meio. E eles mostraram já naquela época que você tem a mesma chance de sobrevida livre de recorrência para casos muito bem selecionados. Tumores únicos pequenos, em que você, após a primeira RTU, você faz uma re-RTU do leito de ressecção, com biópsia fria, inclusive. Se esse leito mostrar ausência completa de neoplasia, ausência de carcinoma in situ, esse paciente com quimio e rádio associada, concomitante, tem 57% de chance de sobrevida livre de recorrência, que é bastante semelhante a uma cistectomia radical nesse subgrupo de pacientes. Então, acho que a chave é medicina caso a caso, né? Não Felipe, tem uma receita de bolo para fazer para todo mundo. Você, então, nunca teve um paciente que foi submetido à terapia trimodal por aqui? Você acha que esse paciente não existe? O que é a tua opinião para nós aqui? Para a nossa realidade. A gente nunca já teve a oportunidade de mandar alguns pacientes para a terapia trimodal, mas muitas vezes a gente esbarra nessa dificuldade de você ao mesmo tempo associar a químio com a rádio. Então, às vezes faz primeiro a rádio e lá depois vai fazer a químio, ou faz químio primeiro e depois vai fazer a rádio. A gente sabe que os resultados já vão cair por conta disso. Mas geralmente, a gente lá é muito criterioso, até porque o Franz é muito criterioso na indicação da cirurgia desses pacientes, porque muitas vezes a gente vê que a gente está sempre na ânsia de operar, e opera e depois o paciente não sai do leito. É um paciente com performance status não é muito bom, algumas comorbidades, o paciente não evolui bem, fica arrastado, internado vários dias, semanas, né, ocupando o leito que a gente podia estar tentando salvar outro tipo de paciente. Às vezes vai embora, daqui a pouco reinterna. Então, tem que ser muito bem selecionado, tanto para a cistectomia quanto para a terapia trimodal. Nesse paciente especial, esse que foi apresentado, o que você proporia para ele? Eu não vi o laudo patológico dele, ele não fez ainda. Um carcinoma urotelial de alto grau com invasão da camada muscular, isso pela biópsia. A biópsia. Assim, a gente lá não indica cistectomia para paciente nessa idade, né, Fran? Não sei se... Mesmo sendo um cara fit, um cara que hoje está super cuidado... Sabe que tem trabalhos em cistectomia em pacientes acima de 80 anos, com bons resultados publicados, só que não é uma população semelhante à nossa aqui, semelhante a pacientes do SUS, por exemplo, não tem o mesmo performance status, não vai ter o mesmo índice de massa muscular, etc. E, teoricamente não vai evoluir tão bem. Então você tem uma a gente idade... indica, já indicou, já fez várias vezes em pacientes que não tem outra saída. O paciente está sangrando. Já encaminhamos, inclusive, paciente para terapia trimodal, porque a gente considerava na época que o paciente não tinha performance status para sair bem de uma cistectomia radical, e a doença voltou a aparecer depois da terapia trimodal, e o paciente foi operado e saiu bem. Então, mas como rotina nesse caso, a gente não faria a cistectomia radical. Acho que o doutor Fernando quer falar. Queria fazer 2 comentários. Primeiro, parabenizar os dois. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos ao futuro, mas você vive no presente. A história da radioterapia, da combinação, vem do Shipley de 1980, mas é uma coisa que tem. No Brasil isso é complicado, mesmo em clínica privada, mas os dois apresentaram muito bem. Segunda coisa é o seguinte, esse doente é um mau risco para qualquer coisa. Ele é um mau risco para a cistectomia e é um mau risco para múltiplas intervenções endoscópicas que ele vai ter que fazer no pós-operatório. E tem que fazer 1, 2 a 3 anestesias para fazer biópsia, e na segunda ou na terceira, após quimioterapia. Se ele fez com cisplátino, também não é uma coisa desprovida de risco. Isso a gente tem que pensar. A terceira, como eu faria esse doente? Eu faria esse doente como a gente aprendia a fazer em Minas Gerais com o Dr. Conrad. Faria uma cistectomia nele, simples, e não fazia derivação intestinal. Botava os 2 ureteres juntos, os 2 na pele, numa boca única, um duplo J em cada ureter, dentro da bolsa, e trocava aquilo cada 6 meses.
você não mexe no intestino, não tem anastomose intestinal, a cirurgia fica quase extraperitoneal e você tira ele da mesa em 2 horas, o que é uma coisa muito menos mórbida, diminui a morbidade da cistectomia. Num doente normal, é chato ter que trocar o duplo J. Esse doente não vai viver muito tempo por causa do coração. Se tiver que trocar 4, 5 vezes, dá. Eu tenho um doente que eu fiz uma cistectomia com 90 anos, ele agora tem 97 e eu me apurrinho trocando o duplo J dele cada 6 meses. Não morreu, tem 97. Fernando, pelo que está se vendo aí, parece que é um doente saudável. Eu não posso arranjar uma doença pior para ele. Esse é um fato. Se eu vou esperar que ele vai morrer rapidamente, eu não vou deixá-lo morrer numa situação. Se tem uma coisa que eu acho talvez pior que uma cistectomia, é uma ureterostomia cutânea na pele. Só quem já viu e quem já teve, que não é uma coisa simples, o Conrad faz isso aí, e insiste em fazer isso aqui, eu acho que ele é o único que insiste, você seria o segundo e o Pedro, eu acho que pouco mais gente está fazendo isso aí. O estudante tem toda a condição de começar com uma quimioterapia, se ele tiver um clearance até 50 é aceitável, o Daniel sabe mexer com isso aí e pode resolver. Você tem uma segunda linha dadas imunoterapias, que se você, inclusive, judicializar isso, você consegue hoje colocar em primeira linha, quer dizer, você consegue ganhar tempo e talvez, a partir do momento que você veja a resposta dessa doença a alguma terapia, pode-se pensar até numa cistectomia. Eu não tenho medo de cistectomia com breaker, não. Hoje em dia, mesmo robótica e mesmo aberta, não é por aí que se complica a coisa. E uma qualidade de vida com estômago bem colocado e tal, jamais eu tenho 0 casos de doentes com ureter implantado na pele. É uma questão de conduta, eu acho que é legal esse infight, eu tenho 0 casos e acho um desastre a presença de ureter na pele. Francis, dá para fazer muito bem, eu tenho alguns doentes que eu faço a cistectomia com Fanistil. Alguns deles eu não abro o peritônio, eu faço retroperitoneal, descolo o ureter, boto na pele. É exatamente isso, 2 horas de cirurgia. Mas qual o problema de fazer o breaker? Uma anastomose intestinal simples? Você não, a qualidade de vida que você tem de um breaker é incomparável à qualidade de vida com o ureter na pele. É a mesma pelo coisa. meio de tripa? É igual, é não, igual. Discordo. Quem mais faz ureterostomia na plateia? Normalmente é uma conduta de exceção, não é uma conduta de rotina. É um caso que o paciente não aguenta, porque hoje em dia, principalmente o paciente de idade, né, com uma colectomia, uma ressecção de uma alça intestinal, um reimplante ureteral, não é a complicação é a própria doença, é o doente em si, até o ato cirúrgico em si. Uma estectomia hoje, 4, 5 horas você resolve isso. Nós temos visões diferentes sobre isso. Bem, gente, olha, já acabou o tempo. Antes que a briga vire... A gente vai sair, David, daqui. Ó. Aqui é um fighting, né? Nossa, aí, com certeza. Deixa o UFC aqui com os urologistas. Eu queria agradecer aí a presença dos meus participantes. Essa foi a última luta, mas... Vamos mostrar o resultado aí, Lisa. Mas ainda tem... Ah, sim. Do caso. Espera aí, bota aí o resultado, David, está certo. Tá aqui, ó. Era um tumor T2 de 5 centímetros que fez a biópsia. Isso, e depois partiu para a RTU máxima. Ah, mas agora foi demais, tem que passou. voltar. Esse paciente, na realidade, optou por um tratamento trimodal, que foi associado com quimioterapia. Esse 5-FU e mitomicina, como eles sabiam que não ia operar, já fez o tratamento direto, né, sem o split no meio para verificação de resposta. Então, já fez radioquímico a dose radical. Faz 44 Gray na lesão, na drenagem toda, né, para tratar a drenagem, e um bush até 60 Gray na bexiga. Lembrando que a radioterapia de hoje é totalmente diferente da radioterapia de 10 anos atrás, né? A gente faz um planejamento baseado em tomografia, a gente consegue modular os feixes e a gente tem imagem, faz um tratamento guiado por imagem. Então,
Isso é importante ser levado em conta, que é totalmente diferente, talvez até a resposta e os efeitos colaterais que esses pacientes têm comparado com o que a gente fazia no Brasil há 10 anos atrás. Né? Daniel está querendo me matar Tá, aqui. e esse é o resultado da ressonância alguns meses depois. Né? Tá, o paciente está bem, sem lesão, e vamos ver como vai ficar. Feliz. Feliz, com a bexiga. Com a bexiga.